Alguns pilotos gostam que o carro saia um pouco de traseira e outros preferem o contrário. Mas espera aí, pilotos de Fórmula 1 que gostam de saída de frente, é verdade, embora não faça muito sentido. Pilotos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez deliberadamente acertam seus carros para que ele saia de frente. Eu passei várias horas acompanhando as câmeras on-board de pilotos e esse é um guia básico de quem pertence a cada time. No time da saída de traseira estão Max Verstappen, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lando Norris, Charles Leclerc e Senna. Eu sei, tem muito mais, mas tá bom por enquanto. Então, na equipe da saída de frente estão Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Jenson Button, Sérgio Pérez, Alain Prost, Nigel Mansell, pai, Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen. É claro, todos eles tiveram de se adaptar aos carros e a diferentes estilos ao longo da carreira, mas esse é um bom guia. Agora, sempre ouvimos dizer que os pilotos não gostam de sair de frente, e isso é verdade, mas também não é. Eu vou explicar. Saída de frente é a escorregada da dianteira, você trava mais a direção e as rodas dianteiras não oferecem tanta aderência quanto você deseja. Saída de traseira é o oposto disso, nós sabemos. Mas o principal problema com a saída de frente é que não há muito que você possa fazer como piloto e nós odiamos isso. Você só espera que ela desapareça tirando levemente o pé do acelerador ou freando para trazer o peso de volta às rodas dianteiras e fazer o carro virar. Já na saída de traseira, você pode fazer algo a respeito? Pode corrigir com um contra-esterço, tirar o pé do acelerador ou mesmo um power slide para fazer estilo. E é claro, todos parecemos heróis de vez em quando, mesmo se estamos devagar. Então a saída de frente é ruim, certo? Bom, na verdade não. Então, com pilotos da Fórmula 1, você não verá aquelas imensas travadas de direção ou as rodas dianteiras deslizando no asfalto. É muito mais sutil do que isso. E eles odeiam aquele tipo de saída de frente, como talvez um piloto fazendo isso num track day. Mas há um nível bem mais refinado de saída de frente, mais sutil, que pode ser super rápido. Tudo depende da preferência do piloto e como ele gosta do acerto do carro. Esses que gostam da saída de traseira, todos preferem um bico que aponte muito bem. Isso significa que eles preferem mais equilíbrio e aderência no eixo dianteiro que no traseiro. Simplificando, isso quer dizer que eles andam com um carro mais carregado nas rodas dianteiras. Seja por meio do rake, do downforce ou das regulagens da suspensão, eles contam com mais aderência na frente do carro. É claro que dá para ajustar tudo nas diferentes fases da curva, mas isso é um assunto para outro vídeo. Tudo isso combinado proporciona um equilíbrio mais traseiro e para esses pilotos isso é muito consciente. Eles querem que a dianteira do carro vire assim que eles viram o volante, o que significa um carro ágil e que quer virar. Mas vem com uma desvantagem, normalmente deixa o carro super sensitivo ou no limite. A dianteira consegue lidar com a maior velocidade ao entrar na curva, mas normalmente a traseira simplesmente não aceita. Quando eu era um jovem piloto comandando carros de F1 na Boss GP, eu era dessa turma. Eu gostava de um carro que rotacionava facilmente, gostava de um carro ágil e responsivo. Isso permitia manter uma velocidade mais alta no meio da curva, já que o carro podia virar no ponto de tangência, mas vinha com uma desvantagem. Nas zonas de frenagem, a traseira ficava instável. Então, quando você tirava o pé do freio e fazia a curva, a traseira se desgarrava levemente. E se o carro quer virar muito nesse ponto, isso pode deixá-lo mais lento. No entanto, o carro fica mais equilibrado para a fase de saída da curva. Então, quando você sai de traseira na entrada da curva, há coisas que você pode fazer para corrigir. Pode tirar o pé do freio mais lentamente para que a traseira do carro se assente enquanto você entra na curva e assim reduzir essa tendência. Ou mudar a trajetória. E acima de tudo, você pode modificar o acerto do carro. Num carro mais sofisticado como um Fórmula 1, pode fazer isso a cada fase da curva. De novo, assunto para outro vídeo. Mas com a saída de frente, especialmente do meio para o fim da curva, não há muito que você possa fazer. E também como um jovem piloto, você provavelmente é mais agressivo e gosta que o seu carro esteja no limite, pois isso te dá a sensação de ir mais rápido. Mas ao amadurecer como piloto, eu mudei minha abordagem com o tempo. A gente chega lá daqui a pouco. Você notou como eu menciono bastante a entrada da curva? Bem, é porque ela é a parte mais importante da curva. Você define todo o resto nela. É a parte da curva em que se ganha ou se perde mais tempo. É onde pilotos como Hamilton, Verstappen e Schumacher são tão bons. Então a entrada de curva é o ponto em que os pilotos são mais sensíveis ao equilíbrio do carro. Então pilotos como Verstappen, Schumacher, Vettel, Norris, Leclerc, Senna, todos preferem um carro traseiro. Verstappen chega ao ponto de dizer: um carro não é rápido se ele sai de frente. É impossível, especialmente com os pneus que temos este ano, que toleram menos a saída de frente. Não dá para ter um carro assim. Cada um deles vai preferir a saída de traseira em pontos diferentes da curva em quantidades diferentes. Por isso, pilotar é tão divertido. É um equilíbrio fluido da rotação ao longo da curva. E todos esses pilotos foram assim na maior parte de suas carreiras. E como eu mencionei antes, eles podem virar o carro a velocidades mais altas e podem carregar mais velocidade para o meio
meio da curva e também virar o carro mais cedo na curva, para abrir a trajetória na saída e então poder acelerar um pouco mais cedo. E ainda tem a vantagem de deixar o carro mais ágil, então é possível ganhar tempo nas mudanças de direção, como nas chicanes rápidas. Agora, seria um erro não dizer que esses pilotos são muito adaptáveis. Alonso, por exemplo, pilotou alguns que saíam horrivelmente de frente e venceu com eles. Também pilotou alguns que saíam muito de traseiro, como no seu tempo da Ferrari. Nessa fase havia a Ferrari F14T, aquela coisa saía de frente e traseira ao mesmo tempo, então eu não sei como se adaptar a isso. Mas de volta à adaptabilidade dos pilotos. Norris pilotou carros dianteiros até 2022, mas com as novas regras teve de se ajustar a um pouco mais de saída de traseira. Mas há os pilotos que gostam da saída de frente. E para esclarecer aqui, eles não querem que o carro saia muito de frente, especialmente no fim das curvas. Ninguém gosta disso. Muita tendência de saída de frente nas saídas de curvas ou em qualquer ponto da curva vai deixá-lo mais lento, mas especialmente nas saídas de curva, se você tem de tirar o pé do acelerador quando deveria pisar fundo, isso custa bastante tempo numa volta. Então, o que exatamente esses caras querem? Bom, se você tem equilíbrio dianteiro, significa que se tem geralmente mais aderência na traseira do que na frente. A dianteira será a primeira parte a escorregar, então imagine chegar a uma curva, quando você freia, o carro transfere mais da sua carga para as rodas dianteiras. E porque você tem um equilíbrio mais dianteiro, quando você mantém a frenagem ao longo da curva e a dianteira ainda está carregada, a traseira do carro estará mais aprumada e você pode carregar mais velocidade para o ponto de tangência. Pilotos como Alonso, Pérez e Hamilton usam esse efeito para frear mais tarde e apostam na habilidade para virar o carro no meio da curva. Heikki Kovalainen disse isso sobre Hamilton. A área em que eu mais perdia para o Lewis eram as zonas de frenagem. Ele era capaz de frear forte bem mais tarde e mesmo assim fazer a tangência e sair da curva com a mesma velocidade que eu. É claro que muito se deve a Hamilton e seu incrível talento com os freios e sua habilidade de pilotagem. Com um carro mais dianteiro, você se beneficia na saída também. Como o carro tem a traseira mais firme, você tem melhor tração na saída de curva. Há mais aderência para usar. Se você tem um carro que sai de traseira, a traseira escorrega e você precisa acelerar e pode deixar as coisas ainda piores. Um carro com um pouco de saída de frente permite ao piloto acelerar mais e ter mais tração. Isso foi o que eu aprendi ao longo da minha carreira. Sim, se você tem um carro mais traseiro, há mais coisas que pode fazer para corrigir na entrada da curva, no ponto de tangência e na saída. Mas a quantidade certa de saída de frente no meio da curva pode dar mais tração na parte final, se for feita corretamente. E tem mais ainda, se você tem um pouco de saída de frente, os pneus traseiros não escorregam tanto na entrada, na tangência ou na saída da curva. Isso torna mais fácil poupar os pneus e você pode constatar isso com Hamilton, Pérez e Alonso. Agora, não é que um carro que saia de traseira não possa poupar os pneus, porque Max faz isso extremamente bem, mas é bem mais desafiador. Hamilton falou sobre isso em 2014, quando terminou sua primeira temporada na Mercedes. Eu preciso de um carro com boa aderência na traseira, eu não ligo se tiver de brigar com a dianteira. Você pode resolver isso. Mas eu sempre quis muita aderência na roda traseira e isso raramente me aconteceu antes. E você pode ver isso no estilo de pilotagem de Jenson Button. Confira esse vídeo aqui. Obrigado a Brilliant pelo patrocínio do vídeo e nos vemos na próxima.